Olá, senhores, como vão? Todos estão bem? Vamos mais uma vez continuarmos as nossas videoaulas, perfeito? Hoje nós vamos falar sobre outros recursos. Nos primeiros vídeos nós falamos sobre apelação e falamos sobre recurso em sentido estreito. Hoje nós vamos tentar fazer um resumo sobre quatro outros novos recursos. Os embargos declaratórios, o agravo em execução, a carta testemunhável e os embargos divergentes e de nulidade. O primeiro recurso que nós iremos comentar hoje com vocês são os embargos declaratórios. Os embargos declaratórios são aqueles recursos, na verdade, é aquele recurso que é cabível de uma decisão que contenha, primeiro, obscuridade, ou ambiguidade, ou omissão, ou contradição. Uma dessas quatro situações ocorrendo em uma decisão, caberá embargo declaratório. É importante que nós temos duas espécies de embargo dentro do processo penal. Vamos lá. O primeiro nós chamamos de embargos declaratórios, mas ele é comumente apelidado como embarguinho por causa do seu prazo. O prazo desses embargos declaratórios previstos para decisão de primeira instância, previsto no artigo 382 do CPP, seriam de dois dias. É por isso que nós chamamos de embarguinho. Se for previsto no artigo 619, que são para acordo, o prazo seria de 5 dias. E se for previsto no artigo 83, parágrafo 1º da Lei 9099 e 95, o prazo também seria de 5 dias. É por isso que nós apelidamos esse previsto no 382 como embarguinho, mas na verdade é um embargo declaratório, que irá ocorrer, que será necessário o seu emprego quando ocorrer uma obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição na decisão que você deseja recorrer. É importante que nós tenhamos em mente também o seguinte: os embargos declaratórios, ele é julgado não por uma instância superior, ele é julgado pelo próprio juiz prolator da decisão. É estranho, não é? É porque ele vai de encontro ao princípio do duplo grau de jurisdição. É por isso que alguns autores não o consideram como recurso, mas ele é um recurso sim. E ele é apresentado em apenas uma peça. Os recursos que nós vimos anteriormente, o rese e a apelação, seriam em duas peças. O embargo declaratório é apenas em uma peça e ele é julgado pelo próprio juiz prolator da decisão. Ele não sobe para uma segunda instância para ser julgado. Perfeito, senhores? Lembrando que nós temos basicamente dois tipos de prazos. O primeiro prazo previsto no artigo 382, que seria um prazo de 2 dias, e um segundo prazo que pode ocorrer no 619 do CPP, através de uma decisão, quando nós queremos impugnar uma decisão de um acordo, num prazo de 5 dias, ou aquele previsto no artigo 83, parágrafo 1º da Lei 9099/95, que também o prazo seria 5 dias. Esse seria o primeiro recurso. O segundo recurso que nós iremos falar hoje é o agravo em execução. Ele é um recurso que ele só pode ser impetrado durante a fase da execução penal. Perfeitamente? O indivíduo já está cumprindo pena, o advogado dele ou a defensoria faz algum pedido ao magistrado, ou o magistrado toma alguma decisão, e esse magistrado é o juiz da execução penal, e o artigo 197 da Lei 7.210/84 prevê esse único recurso, que é o recurso de agravo em execução. É um recurso muito fácil de identificar, porque é o único recurso cabível
durante a fase da execução penal. Perfeitamente, senhores. É importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que ele não tem um procedimento pré-determinado. É importante que nós tenhamos em mente como ele é um recurso de decisões interlocutórias, ele segue o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Tudo que foi falado para vocês sobre o recurso em sentido estrito se aplica ao agravo em execução, inclusive o juízo de retratação. Lembrando que o juiz de primeira instância que vai julgar é o juiz da execução. O seu recurso vai para o tribunal. Então, é formado o agravo em execução por duas peças. Olha, nós vimos o embargo declaratório com apenas uma peça, que quem julga é o prolator da decisão, e o agravo em execução, que são duas peças. Nessas duas peças, nós temos a petição de interposição, que ela é direcionada ao juiz da agravo de execução, cabendo o juízo de retratação, e posteriormente, não havendo a retratação prevista no 589 do CPP, é enviado para o tribunal competente. Perfeitamente, senhores. Olhe que a previsão legal dele é o artigo 197 da Lei 7.210/84. Lei 7.210/84 é a LEP. Olhe que o prazo dele é o mesmo do RESE. 5 dias para a petição de interposição e 2 dias para as razões. Perfeitamente, senhores? Muito bem. O terceiro recurso que nós iremos falar hoje será a carta testemunhável. Muito bem. Se nós tivermos uma decisão que nega prosseguimento, segmento ao rese ou agravo em execução, o recurso cabível dessa decisão será a carta testemunhável. Vamos observar o seguinte. Nós, quando impetramos o recurso do rese ou agravo em execução, nós sabemos que ele passa por um juízo de admissibilidade, em que o juiz dá seguimento ao recurso ou ele não dá seguimento. Se ele não der seguimento ao recurso, no caso do rese ou agravo em execução, o recurso cabível é a carta testemunhável. Ela será direcionada ao escrivão, ao chefe do cartório. Perfeitamente. São duas peças, a petição de interposição e as razões, mas elas serão entregues em um único momento, não serão dois momentos. Ou seja, as razões precisam ser entregues as razões precisam ser entregues junta com a petição de interposição. O prazo será 48 horas. Alguns autores colocam 2 dias. Mas o prazo que está previsto no CPP será de 48 horas. E é o único recurso cabível dentro do Código de Processo Penal que é definido em horas. A sua previsão legal está no artigo 639 do Código de Processo Penal. É a previsão da carta testemunhável. Nós já falamos sobre ela um pouco quando nós vimos o rese. Quando nós vimos o recurso em sentido estrito, eu fiz uma referência sobre essa carta testemunhável. Diz que quando não tinha segmento, quando era denegado o segmento ao recurso em sentido estrito, o recurso cabível seria a carta testemunhável. E o último recurso de hoje, que eu irei fazer o comentário, senhores, serão os embargos divergentes e de nulidade. Esse embargo, ele é um recurso originariamente de tribunal. É um recurso que você utiliza ele de uma decisão não unânime de uma turma, de um colegiado. Vamos supor, nós tenhamos como exemplo 3 desembargadores. Se um, pelo menos, se a decisão foi contrária, se o acórdão foi contrário ao réu, mas um foi favorável, é cabível, porque a decisão não foi unânime. Aí seria cabível os embargos divergentes e de nulidades. É importante que ele está previsto, sua previsão legal, é no artigo 609, parágrafo único do CPP. E o seu prazo será de 10 dias. Lembrando-se que são 2 peças, a petição de interposição e as razões, e elas precisam ser entregues de uma única vez, juntas, no prazo de 10 dias. Olha só,
cabível de uma decisão não unânime proferida em segunda instância desfavorável ao réu. Se for favorável, não caberá recurso de embargos divergentes de nulidade. O Ministério Público não terá legitimidade para impetrar o recurso de embargos divergentes de nulidade. Vamos supor que nós tínhamos um colegiado de 3 desembargadores, nós entramos com um recurso, um résime. Ok. No julgamento do résime, nesse colegiado, 2 foram contrários ao réu e 1 foi favorável. A decisão foi não unânime. Eu posso entrar com carta testemunhada. Se fosse ao contrário, se 2 fossem favoráveis ao réu e 1 contrário, o Ministério Público não poderia se utilizar desse recurso. É um recurso exclusivo da defesa. Perfeito? Essa decisão, para ser cabível os embargos divergentes de nulidade, ela tem que ser uma decisão, primeiramente, requisito não unânime e proferida em segunda instância, e o mais importante, que seja desfavorável ao réu. Agora, em um resumo geral sobre as espécies de recursos que nós vimos primeiramente a apelação, o recurso em sentido estrito. Hoje, nós fizemos um comentário sobre os embargos declaratórios, o agravo em execução, a carta testemunhável e os embargos divergentes e de nulidade. Nós findamos o assunto espécies de recurso, ou recursos em espécie. Perfeitamente, senhores. Aproveito o momento para dizer que estou muito feliz por todos estarem bem e dizer e relatar a vocês e informar vocês, relembrar vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ao patriota. Obrigado.